Amém. Nós acreditamos nisso e nós oramos por isso. É um casal de amigos que nós temos, homem e mulher de Deus. Nós sabemos que Deus tem algo grandioso. Amém, queridos? Quem veio para receber algo da parte de Deus? Em nome de Jesus, acredite, você já recebeu uma porção, agora o Senhor vai completar. Na adoração, o Senhor se move no nosso meio. Aleluia. Abra comigo em Juízes. Juízes capítulo de número 16, o verso é o de número 21. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só dar um aviso muito importante. Eu falei com vocês sobre a mudança que nós estamos a fazer. Teve uma complicaçãozinha essa semana, questões administrativas e burocráticas por conta da imobiliária, ok? E nós vamos adiar, acho que mais uns 10 dias nós vamos precisar ir no mínimo, ok? Mas continue orando, já deu tudo certo em nome de Jesus, né? Estamos nos preparando, reunindo toda a documentação. Eu não sabia que era tão burocrático, mas enfim mas está tudo certo, tá? Então a gente vai notificando vocês, entrando em contato à medida que a gente vai dando um passo. Aleluia. Então vamos lá, Juízes capítulo de número 16, o verso de número 21. Deixa eu só encontrar o meu aqui. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Papai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada momento de nossa vida, e não diferente que nós estamos com o nosso coração aberto e sedento pela Tua Palavra. A Tua Palavra é vida, Senhor, e ela não traz confusão. Toda questão do nosso coração está ligada ao nosso comportamento e não à ação do Senhor. Nós confiamos que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, nessa manhã, trabalhe em nós na medida que o Senhor deseja. E nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, com tudo que temos e com tudo que somos. Aleluia. Querido, nós vamos falar hoje a respeito da vida de um homem que você conhece, talvez, pela sua grandiosidade, ligada à sua força, não ao seu caráter, mas à sua força. O homem citado como um dos heróis da fé, depois nós vamos ler, mas alguém que não foi tal referência que nós gostaríamos que fosse. Lembrado por aquilo que fez, mas não pela sua conduta. Lembrado por ser um homem escolhido de Deus, mas não pelo seu caráter. Se corrompeu ao longo da sua jornada, mas que não podemos apagar a sua chamada. Muitos de nós nos corrompemos ao longo do nosso caminho, mas isso não é o bastante para anular aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. E acredite, hora ou outra Deus vai te chamar. Lembra quando João estava aos pés de Jesus na cruz do Calvário? Ali tem uma lição muito forte para as nossas vidas. Qual é essa lição, pastor? Eu entrego a minha vida. Se eu morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vivo. Assim como o discurso de Paulo, para mim, viver é Cristo, mas se eu morrer, eu estou no lucro. Assim como foi o discurso de Esther, se eu morrer, eu morrerei. Se eu viver, eu viverei. Assim é o discurso de todo homem, de toda mulher de Deus. Se eu tiver que viver, que eu viva aos pés da cruz junto com Cristo, meu amado. E se eu tiver que morrer, que eu morra logo para ir para a glória do Senhor, meu Deus. Mas espera o tempo certo, Pai, não antecipe isso em nome de Jesus.
Amém? Nós temos muitas coisas para viver ainda, não só para alegrar o desejo da nossa alma, mas para alegrar o desejo do Senhor naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está por fazer em nós e através de nós. Aleluia! Então João, ele se lança diante da cruz. Todos os outros discípulos, o que eles fizeram? O que mais chegou perto foi quem? Tirando Jesus? Foi Pedro, que quando acharam ele, o que ele fez? Não sou nada, nem conheço, nunca vi. Às vezes a gente faz isso, né? Misericórdia, cuida do nosso coração. A gente vê algum irmão passando com uma Bíblia debaixo do braço, todo de terninho, gravatinha, andando na praça, gritando, Jesus te ama, a gente finge que não conhece. Mas deixa eu te falar algo, são homens muitas vezes esquisitos, taxados como loucos, que transformam o mundo que vive. Aleluia, querido. Então, se você não é louco ainda, se enlouqueça por Jesus. Se alguém está falando para você, fizeram lavagem cerebral, faz como João, lava minha alma, lava meu corpo, lava meu pé, lava minha cabeça, lava-me tudo que é de ruim, me transforma em alguém novo, justificado e santificado para a glória de Deus. E João, aos pés da cruz, o que ele faz? Uma declaração no próprio corpo, no próprio mundo físico e natural. Ele está aos pés de Jesus na cruz, e qualquer discípulo que ali permanecesse morreria pela mesma causa que o Salvador. Mas quando ele entrega a vida dele ali, sabe quando de fato você faz assim, ó, Senhor, a minha vida é tua e nada mais me importa? Sabe quando a gente muda o discurso de João Batista? Porque João Batista, ele cantou uma música que a gente canta até hoje: menos de mim, mais de ti. Não é? Menos de mim, mais de ti. Mas a verdade é que todo aquele que diminui, ele tende a crescer. Todo aquele que morre permanece morto para a sua própria carne, passa a viver para Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Quando João vai para a cruz, ele faz uma declaração: Senhor, a minha vida já foi entregue, agora nada mais me importa. Se alguém vir arrancar minha cabeça agora, está tudo certo, porque é a tua vida que me importa na minha vida. E aí o único apóstolo que foi poupado de uma morte trágica foi quem? João. O Senhor prende João numa ilha chamada Patmos, e por ele ser um escriba, ele é colocado numa cela especial. Porque todo encarcerado, todo prisioneiro queria escrever cartas para sua família. Olha como Deus é maravilhoso. E João sabia ler e escrever numa sociedade totalmente analfabeta. Ele é colocado numa cela especial, porque ele sabia fazer, Deus o capacitou. E pela sua capacidade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nem estava no roteiro dessa mensagem, mas pela sua capacidade, João começa a escrever as cartas às igrejas. Deus pega alguém que está diante da morte, guarda ele numa prisão, protegido, e coloca a oportunidade dele instruir, mesmo à distância, todo o seu povo que estava sendo perseguido. E João vai morrer de velhice numa ilha, com os olhos aos céus. Meu Deus do céu. Querido, se você não entregou a vida para Jesus ainda, é momento de você se lançar diante dele. Não espere Deus pedir a tua vida, lança ela aos pés do Senhor. Não espere alguém pedir a sua vida, porque sua vida vai ser requerida por alguém. Quando Moisés morre no monte, eles se perguntam quem levou o corpo de Moisés. Até demônios vêm buscar o corpo daquele homem. A sua vida vai ser requerida pelo simples fato dela ter sido comprada por Jesus. A sua vida vai ser requerida a hora ou outra. Se você não entregar por livre e espontânea vontade, ela vai ser arrancada de você. E todos os apóstolos morreram de forma trágica. Por quê? Porque eles tinham que entregar suas vidas para Jesus, para servir como base da fé que nós vivemos até os dias de hoje. Aleluia. Vamos ao texto. Juízes 16, 21, 22. Você já leu comigo a história de um homem que notavelmente, talvez um super-herói,
que deva ser mencionado para os nossos filhos. Os nossos filhos lembram de um homem feio, grande, com as calças rasgadas e pintados de verde. Mas nós precisamos apresentar um homem que a Bíblia relata que tinha talvez poderes maiores que ele, que viveram de fato nessa terra. Não é verdade? E os super-heróis dos nossos filhos, quem são, gente? Para pensar nisso. Quem são os super-heróis dos nossos filhos? Qual que é a festinha que os nossos filhos pedem? Sabe por quê? Isso transmite muito a sociedade e a cultura que nós vivemos e o nível de informação que nós expomos a eles. O nível de informação que a gente inseriu na mente deles. A Bíblia relata uma Marvel espiritual, se eu posso chamar assim, uma DC espiritual, chamada Heróis da Fé, e o livro de Hebreus relata a vida de cada um deles. Homens que não viveram por sua força, mas morreram por uma geração. E quanto mais forte você é, mais o nível de renúncia você tem que viver. Qual que é a força que Jesus expressou na terra? O nível da sua própria renúncia, da sua divindade. Qual o maior poder expresso na terra? O amor de Cristo pregado na cruz do Calvário. Preste atenção que a gente emprega na sociedade que o mais forte vive, quando na verdade a Bíblia sempre vai te mostrar que você deve morrer para poder viver. Aquele que quer encontrar sua vida deve perdê-la. Os últimos serão os primeiros. Quando você chegar num lugar, evite sentar na cadeira da frente. Sabe por quê? Não é o caso da igreja. Pelo amor de Deus, senta quanto mais na frente você conseguir. Mas a Bíblia fala assim, quando você chegar num lugar e for convidado, não sente na primeira fileira para que você não seja convidado a se retirar. Sente num lugar onde você pode ser convidado a um lugar de honra. Preste atenção nisso. Está falando de uma renúncia, de um coração entregue, não ao nosso egocentrismo, o nosso eu, mas à honra ao outro em primeiro lugar. A minha felicidade não está só ligada a mim, mas está ligada à sua vida também. Porque quando você é feliz, existe uma grande contribuição para a minha felicidade. E tudo aquilo que toca a minha vida, se não tocar você, é um bem adquirido de forma vazia. E não há propósito nisso. Aleluia. Toda a ênfase das Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. Ponto. Mas é uma obra que enaltece a credibilidade que nosso Deus dá ao ser humano. Preste atenção nisso. Porque Deus criou um ser chamado Adão. E pela sua necessidade, Ele criou mais um ser chamado Eva. E a partir do momento que esse homem e essa mulher, eles pecam, começa uma grande obra na terra. Que não seria necessário se aquele homem, se aquela mulher permanecessem com a raiz e a essência da qual eles foram criados, o relacionamento com Deus. Mas a partir do momento que isso corrompe no seu coração, inicia-se uma grande obra na terra, chamada a obra da redenção. Fala comigo, a obra da redenção. E do Gênesis, do capítulo 1, verso 1, até o último livro, o último capítulo, versículo do Apocalipse, é uma grande obra que Deus escreve a respeito de Cristo Jesus, que veio para redimir um povo que partiu de um pecado de um casal, Adão e Eva. O estímulo de Deus está em restaurar o homem, embora demos vários motivos para a desistência. E eu vou falar algumas coisas, você preste muita atenção, que o início dessa mensagem vai ser bem didática, mas vai trazer instrução para o teu coração, amém? No capítulo 2, até o capítulo 2 de Gênesis, existe uma grande alegria, uma satisfação de Deus na criação, porque Ele começa a criar todas as coisas, e o final de cada criação, é interessante que uma frase salta aos nossos olhos: e Deus viu que era bom. Na última criação do homem, quando Ele cria o homem e a mulher, e todas as coisas estão feitas e agradáveis aos olhos do próprio Deus, Ele diz, e o Senhor Deus viu que tudo era o quê? Muito bom.
Nesse momento que Deus diz que tudo era muito bom, é a supremacia, é o auge da criação do Senhor. Ele viu que tudo estava perfeito, tudo aquilo que ele havia criado estava bom, estava perfeito, estava agradável aos seus olhos. Tudo aquela formação que ele fez, desde o versículo 1 até o último versículo do capítulo 2, que fala sobre a criação, ele diz que estava muito bom. E quando aquele homem de mão ressequida chega diante de Jesus num sábado, e Jesus cura aquele homem, e os sacerdotes, os sumos sacerdotes perseguem Jesus por conta daquela cura. Quem é você para curar num sábado? E ele transforma a mão daquele homem, ele traz essência, e ele fala sobre o sábado. Ele fala: vocês não entendem porque eu sou o Senhor do sábado. Ele está falando sobre Deus no final da criação, dizendo que tudo era muito bom, tudo era perfeito, e tudo aquilo que fugiria da perfeição na qual Deus havia criado era uma prevaricação da essência da criação, era uma corrupção natural da sua própria criação. E quando Jesus cura num sábado, ele não está deturpando o sábado, ele não está desfazendo da lei na qual veio a partir de Moisés sobre aquele dia, o Shabá do Senhor. Ele está apenas restaurando aquilo que havia sido corrompido. A natureza perfeita do Senhor havia sido corrompida, e o Senhor estava restaurando o sábado, e não o contrário. Preste atenção nisso. Então, toda vez que você guardar o sábado, guarde de maneira correta. É importante que você faça, fique livre, faça, mas faça de maneira correta. O Senhor no sábado, Ele desejou restaurar aquilo que havia sido perfeito e corrompido, e aqueles homens perseguiram uma causa errada. Está entendendo? Por isso que muitos que guardam o sábado não entendem o porquê Jesus fez aquilo. E eles perseguiram ele por conta daquilo. Agora no capítulo 3, o texto relata a queda do homem. O homem criado à sua natureza perfeita, uma mulher perfeita, mas que fizeram uso de uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, na primeira decisão que eles devem tomar, tomam de forma equivocada. Instala o pecado e a morte na terra. E aquele projeto que antes haveria sido perfeito, a criação do homem, o homem e a mulher, alguém que estava sendo criado para um relacionamento com o Senhor, agora no capítulo 3 se corrompe. E preste atenção nisso, o projeto de alguém perfeito já não é mais. Deus poderia ou não interromper? Ele tem poder ou não para isso? E ele poderia fazer, mas Deus não desistiu do ser humano. Deus ainda continuou acreditando no ser humano. Agora no capítulo 4, querido, deixa eu te falar algo. O primeiro homicídio. E a coisa vai apertando. Caim matou Abel. E aquele que era um projeto maravilhoso, Deus continua acreditando. Não, eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês. E quando Deus manda eles embora do jardim, preste atenção para você mudar o teu conceito. Deus não manda embora Adão e Eva do jardim para puni-los. Deus manda embora Adão e Eva do jardim para protegê-los. Perceba no texto que Adão, quando ele peca, ele corre atrás de uma folha e cobre a sua nudez. Assim como ele faz com Eva. Mas quando Deus vai colocar Adão e Eva fora do jardim, por quê? Porque a jardim é lugar de santidade, é lugar de provisão de Deus, é lugar onde Deus planta e o homem cultiva. O homem não precisa plantar nada. Agora, quando o homem peca, ele abre mão da provisão de Deus. Quando você toca naquilo que não é teu, daquilo que é de Deus, na parte que é de Deus, você está abrindo mão da provisão de Deus, e você sai debaixo dessa estrutura chamado Éden, onde você não precisa plantar, você apenas cultiva e colhe aquilo que Deus planta antes de você.
E aí quando Deus vai lançar Adão e Eva fora do jardim, o que ele faz? Ele cobre a sua nudez, mas não com folha, com coisas naturais. Ele já prenuncia a redenção da humanidade. Ele mata um cordeiro, ele sacrifica um cordeiro, aquele que foi imolado desde a fundação do mundo, e cobre aquele homem, aquela mulher com a pele desse cordeiro. Ele já está anunciando que ele não pune o homem, mas ele protege o homem lançando fora do jardim. Deus poderia agora ter cancelado toda a obra. Poderia ou não poderia? Meu Deus do céu. No capítulo 7, agora a batata assa. Por quê? Porque Deus continua acreditando no homem, mas começa a prevaricação sexual, a corrupção sexual, o desejo da carne. E a Bíblia diz que aqueles homens se inflamaram entre si, e Deus anuncia um dilúvio e fala: eu vou matar toda essa geração perversa. E Deus levanta um homem e fala para esse homem: eu preciso renovar o meu projeto contigo. Você vai construir uma arca, e começa a dar as medidas, começa a dar toda a descrição daquilo que precisava ser feito. O grande arquiteto da terra, cadê a Ana Paula? Foi beber água bem agora. O grande arquiteto da terra, ele faz um projeto lindo, maravilhoso, e apresenta Noé. Fala: Noé, a minha terra novamente, esses homens se corromperam, Noé. E eu preciso pelo menos de um homem que escolha viver o projeto que eu escrevi desde Adão e Eva, para mim não exterminar tudo isso, porque eu continuo acreditando no homem, eu continuo acreditando na humanidade. E Noé fala: deixa que eu vou, mas Senhor, guarda o meu caminho. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar algo. Uma terra que não havia caído uma gota de água dos céus, e alguém fala que vai chover e vai inundar a terra, e as comportas do céu foram abertas, e as águas subiram, e inundou toda a terra durante 40 dias, 40 noites. A terra foi resetada. Entende isso ou não? A terra foi resetada. Por isso que talvez você não compreende que um homem vivia tantos anos e agora vive tão pouco. Porque tudo aquilo, um dia nós vamos ter uma aula sobre isso, tudo aquilo que envolvia aquilo que nós chamamos de terra, é o que você canta às vezes de forma equivocada: abra-se as comportas do céu e faz chover. Meu Deus, se o Senhor abrir novamente, a gente está tudo morto. Mas o Senhor abriu as comportas do céu e fez brotar água da terra, do interior da terra, e inundou toda a terra, resetando a humanidade. Sabe por quê? Porque Ele continua acreditando no homem. No capítulo 7 a arca é feita. No capítulo 11 o homem tenta coisas absurdas, construir uma torre que leva até os céus, uma declaração humana de que eu não preciso mais de Deus, porque eu posso fazer o meu próprio caminho. E Deus não se conforma, e Ele faz uma reunião com o presbitério celestial. Ele fala: esses homens precisam ter uma intervenção. Eles estão intentando no coração deles, equivocadamente, novamente. E Deus faz o quê? Tinha o direito de matar todo mundo? Claro, porque por mais que ele tenta, o homem se corrompe. Quantas vezes a gente pensa em desistir de alguém? Sabe por quê? Dentro da família, gente, você vai uma vez, você vai a segunda, você vai a terceira, aí você fala: eu nunca mais, nem adianta bater aqui, eu nunca mais. E a tua mulher está lá te apurrinhando: você é besta, você é otário, vai lá de novo, vai lá de novo. Aí você fala: nunca mais eu faço isso. Sabe o que acontece? Ô mano,
O que foi? Então, né? Aí você faz de novo, sabe por quê? Porque essa essência não é tua, essa essência é de Deus. Deus não é um Deus de primeira, segunda chance. Deus é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e vai se renovando, e vai se renovando, vai se renovando. Ele é a causa de nós não sermos consumidos. Vai se renovando. E por mais que a gente erra, existe uma cruz, que é o símbolo de uma vitória. Para muitos é o símbolo de uma morte, mas é o símbolo de uma obra grandiosa da redenção do Senhor que começou aqui. E aí Deus confunde a língua desses homens. No capítulo 12, agora começa toda a história. Deus chama um homem chamado Abraão e faz uma proposta estritamente 100% espiritual. Fala para ele: Abraão, eu vou fazer uma proposta para você. E você precisa caminhar sem olhar para trás. Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa dos teus pais. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Querido, quantos de nós teria coragem de caminhar segundo uma palavra dessa? A raiz dessa palavra é a mesma que Deus deu para Noé. Noé, faça uma coisa que vai acontecer algo que você nunca viu, mas você vai ter que fazer pela fé. E mais de 100 anos, 120 anos, aquele homem trabalhou por uma palavra, e você não vê Deus confirmando essa palavra todo dia. O problema é que a gente faz, sabe como? Como Gideão, todo dia tem que confirmar, molha a lã, no outro dia seca a lã, agora molha tudo em volta da lã, agora molha só a lã e seca tudo em volta da lã. Todo dia a gente quer uma resposta de Deus, todo dia a gente quer uma confirmação de Deus, todo dia a gente quer uma promessa de Deus. Não é para nos motivar a caminhar, é para motivar o nosso ego a confiar novamente naquilo que Deus tem para fazer. Quem tem uma palavra de Deus aqui, querido? Mesmo você que não tem clareza nisso, Deus tem uma palavra na sua vida, e é por essa palavra que Ele te faz permanecer vivo e cuida da sua vida até os dias de hoje. Então apenas continua confiando naquilo que o Senhor disse a respeito da sua vida. Mas pastor, o Senhor nunca falou comigo. Meu Deus do céu, isso aqui é a boca de Deus na sua vida todos os dias. Uma proposta indecente de Deus. Você vai fazer tudo isso, mas eu não vou te contar nada ainda. Tem coragem? Tem coragem de abandonar a tua casa, tua família, todo mundo? Não dá. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só vai andando. Meu Deus do céu. Só vai andando. Querido, quantas vezes nós tomamos decisões que o dia de amanhã é tão escuro para a gente, é tão desconhecido. Tudo que nós estamos fazendo como igreja, tudo que você faz como família, tem momentos que parece tão desconhecido lá na frente. Mas se Deus te mandou fazer, vai e faça, que o dia de amanhã o Senhor cuida. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Se você tem que cumprir princípios na sua vida, cumpra, sem duvidar que Deus vai fazer. Estou falando, não é porque eu estou falando, eu estou falando porque as escrituras sagradas me garantem que se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem e não é filho do homem para que minta nem se arrependa daquilo que Ele falou. Abraão tem um filho, chama Isaac. Isaac tem uma proposta na vida. Na verdade, Isaac é uma figura. Perceba que Isaac é um tempo de transição. Preste atenção nisso. Abraão, Deus faz uma promessa, e aquilo que não precisava, Deus promoveu na vida de Abraão. Ele foi fazendo promessas para motivar o caminho dele. Abraão, imagina Abraão meio cansado dessa jornada, e Deus falando: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Opa, meu Deus do céu.
Abraão, seus filhos vão ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. Meu Deus, que projeto maravilhoso. E ele continua andando sem saber onde vai chegar. Agora entenda isso, e eu quero levar vocês a compreender. Um dia nós vamos falar mais sobre isso. Tudo aquilo que Deus prometeu na vida de Abraão não se cumpre em Abraão, mas a promessa é feita para Abraão. Agora, tudo aquilo que Deus prometer para você, tome cuidado. Talvez Deus está prometendo para você criar uma geração a partir da promessa que Deus fez para você. Quantos filhos Abraão teve, queridos? Teve alguns com a sua esposa, com a sua concubina, com a tua serva. Mas Isaac era o filho de uma promessa. Qual promessa? Sara ou Sarai não pode ter filho porque é estéril, avançada em idade, mas ela vai conceber um menino chamado Isaac. Agora, Isaac não é só o filho da promessa, como a gente prega, claro, é resultado de uma promessa, mas Isaac é a figura de algo muito maior que estava para acontecer. Isaac é a figura novamente do Cristo, figura Cristo, porque quando ele sobe com Abraão para o sacrifício, ele carrega o próprio madeiro, ele deita sobre o altar do sacrifício, mas Deus proveu o cordeiro. Agora preste atenção, de Isaac sai um chamado Jacó, que muitas vezes a gente ministra acerca da vida desse menino e do seu nascimento, a forma que ele nasceu, puxando o pé do seu irmão. E quantas pessoas ao longo da jornada tentam puxar o nosso pé? Meu Deus do céu! Quanta gente ao longo da nossa jornada não consegue enxergar o teu caminho e puxa você para trás. Mas tinha um projeto lindo na vida desse homem. Perceba que sempre quando Deus fala sobre isso, Ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus daquele em quem foi feita a promessa. O Deus naquele que é o resultado de uma promessa. E o Deus de uma semente para concretizar a promessa. A promessa não foi concretizada em Isaac, ela foi feita em Jacó. Como? Peniel. Quem lembra de Peniel? O homem, agora você vai lembrar, o homem passa todos os seus servos e ele volta para falar com Deus. E a Bíblia diz que ele vê uma escada que subia aos céus e subia e descia anjos. Lembra a música da Cassiane? Como que é? Como que é? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas sei que aqui está cheio de anjos e Deus subindo e descendo em todas as direções. Um homem vai lá ter um encontro com Deus, Peniel. Agora é interessante que quando aquela imagem do Deus vivo está com Jacó, e a Bíblia diz que Jacó resistiu, e aquele anjo resistiu a Jacó, e houve uma batalha ali, uma briga. Imagina aquele homem cheio de esperança no coração de que iria vencer aquela batalha, aquela luta. Você não vai sair daqui antes de me abençoar. Sabe o que falta na nossa vida? A gente muitas vezes guerrear por aquilo que é nosso. Chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não saio daqui enquanto a minha bênção não chegar. Eu não saio daqui, Senhor, eu não arredo o pé daqui enquanto o meu milagre não materializar. Senhor, eu não arredo o pé daqui enquanto o Senhor não restaurar essa situação na minha vida, enquanto o Senhor não restaurar o meu casamento, a minha família. Eu não paro essa luta enquanto o Senhor não promover. O que falta na nossa vida é perseverança, é foco, é fé, é convicção. Aí o texto diz que Deus toca para encerrar, aquela briga, ele achando que ia ganhar aquela guerra. Deus vai lá e toca na coxa de Jacó e muda o nome dele para Israel. E aqui é a semente de uma grande nação profetizada em Abraão, seu avô. De ti
Abraão, farei uma grande nação. E o tempo de transição, Isaac, resulta numa semente chamada Jacó, que com o encontro com Deus, não espere a sua vida mudar sem um encontro com Deus. Jacó, falho, humano, cheio de defeitos, roubou, mas o encontro com Deus mudou a terra. E agora não é mais Jacó, agora é Israel. E aqui inicia-se o grande projeto da humanidade. Jacó desce para o Egito, já não como um povo, mas agora é uma nação. E aqui eu quero começar a mensagem com você em 10 minutos. Eu quero finalizá-la e te levar a entender o que Deus quer nessa manhã. Jacó desce para o Egito e permanece ali. Após vários confrontos e crescimentos, existe uma falta de integridade a nível dos reis do Egito. Esse povo está crescendo demais. Esse povo está ficando muito forte. 430 anos fica ali preso. Vem profetas, vem sacerdotes, vem homens de Deus como Moisés, que liberta o povo daquela escravidão, caminha do deserto. 40 anos, uma geração inteira morre, uma geração nasce. Aquele povo olha para a terra que havia prometido para o pai Abraão, e eles olham aquela terra e vislumbram tudo aquilo. Josué e Caleb entram na terra e falam: Moisés, vale a pena, vamos lutar. E o Senhor dissipa 7 reinos que estavam ali, inclusive gigantes, para concretizar uma promessa feita para Abraão lá atrás. E a gente não entende que a gente tem um tempo para pôr a mão naquilo que é nosso. A gente quer tudo de imediato. A gente quer uma vida fast food, uma vida que Deus promete hoje e chega em casa, está tudo cumprido. A gente vive uma vida esperando que Deus promete uma família abençoada, e a gente sai da igreja achando que lá em casa está o céu na terra, mas não é assim que funciona. Deus promete sobre a sua vida e dá palavras na sua vida, mas antes Ele precisa preparar e forjar você. Ele primeiro precisa trabalhar dentro de você. E o cumprimento da promessa, ela é de dentro para fora e jamais no exterior. Porque se o Senhor construir no exterior, o nosso interior, o homem mau que habitava em nós, ele corrompe todo o exterior à nossa volta. Agora, Moisés morre. Levanta-se quem? Josué, o grande líder dessa nação, vencedor das batalhas, porque Moisés era um pastor, Josué é um guerreiro. Moisés instruía, Josué conquistava. E a Bíblia diz que Josué morre. Ficam-se os anciãos ou anciões. Nem vou pedir para me corrigirem. Fiquem com a verdadeira. E esses homens velhos, maduros, passa-se o tempo e eles morrem. E aqui um ponto-chave da mensagem. Levanta-se uma geração que a Bíblia diz que não conhecia o Senhor. Levanta-se uma geração que não ouviu os feitos do Senhor. Uma geração que não conhecia as lágrimas. E uma geração fraca, ela é forjada por pais fracos. Então, se tem uma geração fraca, nós estávamos falando sobre isso, né, Paulo? O Lê estava com a gente. Nós estávamos falando sobre isso, uma geração fraca. O que é uma geração fraca? Querido, nós não podemos tirar a nossa responsabilidade disso, porque uma geração fraca, ela é resultado de pais omissos. Quando morrem-se os pais da fé, quando morre o grande pastor, quando morre o grande líder, quando morrem os velhos, anciãos, aquela geração fica sujeita
as próprias vontades e os próprios desejos. Não há ninguém para falar não, não pode, não faça isso. Já viu aquele filho que tudo pode? Tadinho. Não briga assim com o menino, deixa ele brincar, deixa ele que é o sofá, depois você troca, a casa depois você pinta. Eu acompanhava um palestrante, ele teve até aqui na Batista, e eu fui vê-lo, tamanha a referência a nível de família. Até um dia eu assisti um vídeo, onde ele dizia assim: ô pai e mãe, quem quebra sofá é adulto, criança não quebra sofá, deixa ele ficar pulando. Sabe o que vai acontecer com a vida? Quando ele achar que ele pode fazer qualquer coisa na vida, ele vai achar que ele pode, sabe por quê? Porque se quebrar alguém paga. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Eu acompanhei um pastor de grande relevância, todos vocês conhecem, grande relevância, talvez um dos maiores a nível de internet, dessa pegada de coach que tem hoje no meio cristão. Eu fui numa palestra dele, claro que eu não paguei, mas custava R$6.000 por pessoa, uma palestra de 4 horas. Eu amava tudo que ele falava, até o momento dele falar assim. Eu falei para minha esposa: ou eu vou ser rico, ou eu cuido da minha família. E eu escolhi ser rico. Acabou para mim. Pais omissos formam uma geração fraca, uma geração que não conhece as suas dores, não sabe da labuta que você tem na vida. Sabe por quê? Porque a gente sorri diante dos filhos, a gente não chora. E muitas vezes a gente tem que chegar para o filho: filho, deixa eu te falar algo, é caro, custa isso para o papai e para a mamãe. Isso custa. O tempo que o papai não está dedicando a você é porque o papai está ralando lá fora para te dar algo nessa vida. Uma geração fraca que não conhecia o Senhor, uma geração perversa que se corrompe porque não há na vida dela princípios inseridos, não pelo pastor, mas pelo papai e pela mamãe. Tem 2 ordens que a Bíblia cita nas Escrituras: a ordem vinda de Arão, que nós podemos chamar do sacerdócio levítico. Moisés unge Arão como sacerdote, baseado em uma tribo que o Senhor levanta, a tribo de Levi. E essa tribo, o Senhor distribui todos os bens, mas para essa não dá, porque elas vivem exclusivamente pela providência e a provisão do Senhor. Dessa tribo, o Senhor levanta os sacerdotes. Agora tem uma outra ordem, chamada ordem de, quem lembra? Melquisedeque. Agora a diferença de uma ordem da outra, qual que é? A ordem levítica, o sacerdócio levítico, a ordem aarônica ou a ordem de Arão, ela é feita por uma linhagem biológica, não só espiritual, mas biológica. Tem que ser da tribo de Levi, tem que ser filho de Arão para ser sacerdote. Agora a ordem de Melquisedeque não é biológica e ela não tem linhagem sacerdotal. É um homem ou que Deus escolhe. Nós vamos falar sobre isso um dia e nós vamos estudar isso. Noé era um Melquisedeque. Adão era um Melquisedeque. Esse homem que a Bíblia diz da ordem, ele não fala que Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Esse homem da ordem de Melquisedeque era um sacerdote. Ele passa através da ceia, daquela cerimônia que nós já falamos, essa ordem para Abraão. Preste atenção. Agora um povo que não ouviu os feitos do Senhor se corrompe. E o que acontece?
Deus levanta agora juízes. Por quê? Toda geração que o homem é promovido através de uma escolha da própria natureza humana, Deus tem que entrar com recursos para socorrer. Toda vez que Deus escolhe um homem, Ele perpetua a sua obra. E sabe o que acontece, Lê? Quando morre Moisés, quando morre Josué e quando morre os anciãos, já não há um representante de Deus, e Deus precisa socorrer a terra, e Deus começa a colocar os juízes. Aí vai Débora, vai Balaque, vai todos os juízes, Samuel, que foi um dos juízes. Agora tem um homem que Deus escolheu, chamado Sansão, e esse homem, ele nasceu para julgar o povo, para ser juiz do povo. Só que em uma terra corrompida, uma terra misturada, uma terra profanada, alguém que era para fazer a diferença não consegue fazer a diferença. Nascido nazireu, escolhido por Deus, homem santo. Deus escolhe um homem para ser santo no meio da terra, para fazer a diferença, mas ele, no meio daquela corrupção, daquela insanidade moral, ele se corrompe também e já perpetua a sua linhagem com uma mulher inimiga. E talvez você conhece a história. Sansão começa a produzir sinais daquilo que Deus tinha colocado na vida dele, a sua força. Ele mata o leão, a Bíblia diz que ele fecha a boca do leão, mas na verdade quando ele fala que fecha a boca do leão, é porque ele matou o leão, porque ele abre, ele arregaça as mandíbulas com as suas próprias mãos. Ele mata 30 homens somente pelo fato daqueles homens não revelarem um enigma. Ele fala para aquele homem: o que é mais doce que o mel e mais forte que um leão? E eles não descobrem aquilo, ele vai lá e mata todo mundo. Alguém que usa a unção que Deus deu, os seus dons e seus talentos, por outras coisas. Santo nazireu, separado por Deus, forte, tinha como fruto da unção de Deus uma força descomunal. Agora ele profanou a sua santidade. Quando o santo se funde com o profano, gigantes se levantam contra a sua própria vida. Você é santo e separado por Deus. Quem aqui é separado por Deus? Cuidado com a tua santidade. Cuidado com a tua santidade. Porque um homem normal, ele pode se corromper e as lutas virão. Mas quando você se corrompe, os gigantes que levantam contra a sua própria vida são muito maiores. Sabe por quê? Porque Deus te separou para algo. Deus te separou com uma chamada poderosa na sua vida. Querido, você não é fruto do acaso, você não é um cachorrinho que caiu de um caminhão de mudança, não. Aquele bebezinho é apenas uma bebezinha, não discerne nem o que é dia e o que é noite, apenas a luz que brilha sobre os olhos dela. Mas já existe algo escrito poderoso na vida dela, e numa idade de consciência o Senhor vai descortinar tudo aquilo que Ele escreveu. E assim não é diferente com a minha vida, com a tua vida. Você foi chamado santo, e santo não é para ser santo. Meu Deus, eu não erro mais, eu sou um ser angelical, eu sou sobrenatural, eu sou um sobre-humano. Não, Ele está falando: você é separado, é povo meu, é nação santa, é eleito do Senhor, é sacerdócio real. Você não é qualquer um. O próprio Deus te escolheu, te colocou no ventre da tua mãe. Querido, deixa eu te falar algo. Se você pensa em desistir, se você é frustrado da sua vida, teve uma corrida que você venceu antes de nascer, com cerca de 300 milhões de oponentes, para encontrar o óvulo da sua mãe.
Você já nasceu um vencedor. Quem pode dar um glória? Então não desista, porque Deus tem algo poderoso na sua vida. Agora, alguém que era santo, que tinha uma unção sobre a vida dele, profanou a tua própria santidade, a própria unção de Deus sobre a vida dele, e usou da sua unção para o seu próprio prazer. Ele fazia tudo aquilo que ele fazia por intenções erradas. Quando você dançar, dance para o Senhor. Quando você cantar, cante para o Senhor. A Elisinha está em casa, é uma menininha que ama dança. Toca um funk, o bumbumzinho se mexe. Eu falo, cuidado com essa bunda, menina. É natural. Mas sabe para que você está ali? Para guiar o caminho dela. Meu Deus do céu, se a partir de nós o Senhor não vai poder escrever uma geração cresceu sem ouvir os feitos do Senhor, não. Os nossos filhos vão ouvir diariamente o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nessa igreja e fará nessa cidade, em nome de Jesus. Não é por isso que eles vão profanar, não. Se você tem que dançar, dance para o Senhor. Quer coma, quer deixa de comer, quer beba, quer deixa de beber, que faça tudo para a glória do Senhor. Aquilo que nós fazemos na nossa vida, você que ama cantar, querido, no chuveiro canta, mas não canta Anitta não, canta Cirilo, poderoso Deus. Sabe o que eu ensinei para Elise? É a coisa mais linda do mundo. Eu falo, filha, quando você tem medo, sabe o que você faz? Canta. Aí ela tem medo de tomar banho, ela tem medo de fazer xixi, ela tem medo de tudo, fazendo no banheiro. Aí ela vai pro banheiro cantando. Ela vai chorando e cantando. E assim é a nossa vida. Enquanto nós vamos chorando e plantando, nós voltaremos colhendo e sorrindo, cheio de alegria na nossa vida. É momento de plantar, de semear. Porque um dia com alegria nós colheremos aquela semeadura que nós fizemos. Quer cante, canta para o Senhor. Quando você comer, coma em honra e adoração ao Senhor. Quando você vir para a igreja, em adoração ao Senhor que você serve. Quando você entrar no teu carro, fala, Senhor, muito obrigado por esse veículo, Senhor. Muito obrigado. Quando você pegar o salário na sua mão, o teu dinheirinho lá sofrido, depois de 30 dias de trabalho, meu Deus, 30 dias ali, a labuta da vida, suando, correndo atrás do pão de cada dia, fala, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor. Honra o Senhor com aquilo que Ele tem te dado, querido. Cumpra os princípios do Senhor. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante, não porque você tem que sustentar nada. Sabe por quê? Porque você fala para Deus, Deus, muito obrigado, Senhor. Tudo que eu faço é para a tua glória, para a tua honra. Você está dentro do seu carro, vai louvando e adorando. Quando você está no meio da rua, vai cantando e adorando. Tudo para a honra e glória do Senhor. Sansão fez totalmente diferente. Sansão, ele usou a própria unção que Deus deu para ele para conquistar as mulheres inimigas. Presta atenção nisso. Quanto aos dons que a gente tem, os meninos que são músicos, sabe? É andando e cantando, andando e adorando, né? Quem toca bateria parece louco, né? Fica você olha nele, ele está tocando batuque no vento, mas para glorificar o nome santo do Senhor. Você que prega, você que Deus deu um dom da palavra, não fique calado, querido. Qualquer lugar pode ser o altar que o Senhor te concede. Não é a plataforma que te faz um homem de Deus. É a tua comunhão com Deus, é o dia a dia, sabe? Eu quero pregar, então tá bom, vamos pregar na praça, vamos pregar dentro do ônibus, vamos pregar por mão do lado, vamos pregar para a família, vamos pregar até para os cachorrinhos na rua. A gente tem que fazer isso para usar os dons e os talentos que Deus nos deu, a unção que Deus nos deu, para o serviço no Senhor. Não brinque com Deus. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba e nem se brinca. Aquilo que você plantar, você colhe. Davi dizia assim, olha que versículo forte: o zelo da tua casa me consome. Olha só,
Não zombe do agir de Deus. Não desvalide ou não desvalorize a unção que Deus te deu. Às vezes a gente julga ser tão pequeno por causa daquilo que a gente faz, mas não. O pouco que você faz é poderoso na mão de Deus. Tem dia que alguém precisa só de um sorriso. Tem dia que alguém precisa só de um abraço. E aquilo que Deus vai te usar pode curar, pode transformar a vida daquela pessoa. Um simples eu te amo em Cristo Jesus pode mudar toda a vida daquela pessoa. Então não desvalorize os pequenos começos na sua vida. Não desvalorize as pequenas sementes que o Senhor colocou na sua mão. Porque aquilo que o Senhor tem te confiado pode mudar a história da vida de alguém. O clamor de... Agora deixa eu finalizar com você. Abra comigo aí 16, o verso de número 28. E aqui eu vou finalizar com... Leia, querido, depois em casa, leia do 13. Do 13 até o 16. Vai contar a vida desse homem, de Sansão. Você vai perceber tudo aquilo que eu estou falando. Aqui está falando sobre a morte de Sansão. Olha o texto, diz assim, 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, fala comigo, clamou. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor, peço-te que te lembres de mim. Dá-me forças só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda a outra, e disse, que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a tua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá seu pai. Sansão julgou Israel apenas 20 anos. Tudo que Satanás quer é roubar a unção de Deus na sua vida. E ele não pode arrancar de você, ele pode apenas te confundir. Satanás não pode roubar o teu relacionamento com Deus, ele pode te ocupar com outras coisas. Satanás não pode tirar o teu tempo de oração, ele pode encher a tua vida de tarefa, para na hora que você dobrar teu joelho, você dormir em cima da sua cama, do seu sofá. Satanás não pode roubar a sua vida de leitura da palavra, mas ele pode encher você de ocupações, para na hora que você for ler a palavra, você colar as páginas dela com a sua própria saliva, dormindo em cima das escrituras. Satanás nunca vai te roubar da sua vida com Deus, mas ele pode roubar o seu tempo com o Senhor. Sansão viveu uma vida distorcendo tudo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele foi chamado para julgar o povo e se misturou com o povo inimigo. Ele foi chamado para libertar o povo de Deus e se corrompeu com o povo inimigo. Agora uma coisa brotou da vida dele no último dia da sua vida. O que foi? A força dele tinha um sinal, que era o quê? Seus cabelos, os meus sinais estão indo. Os seus cabelos. E eles rasparam porque Sansão confiou à sua mulher o seu segredo. E tem gente aqui confiando aos inimigos o segredo que Deus confiou somente para você. E Satanás tem se levantado porque sabe aquilo que te motiva a viver. E se é a tua família que te motiva a viver, ele vai tentar tocar na tua família. Se são os teus filhos que te motivam a viver, ele vai tentar tocar os teus filhos. Se são os seus pais, se são o seu emprego, se é a tua finança, ele vai tentar te roubar todas elas. Porque ele não pode roubar você da presença de Deus, mas ele pode roubar todas as suas motivações. Agora uma coisa que Sansão fez no último dia da sua vida, sabe qual que foi? Ele percebeu que existia uma raiz dentro dele que Satanás não poderia roubar. E o seu cabelo que havia sido raspado, ele voltou a crescer. E ele sentiu
aqueles pequenos folículos de cabelo na sua cabeça, e ele que era motivo de zombaria, motivo de humilhação. Deixa eu abrir um parênteses que eu não falei. Toda vez que você usa o seu dom, o seu talento para qualquer coisa que não seja a presença de Deus, grave isso no seu coração. Toda vez que você usa o teu dom, o teu talento, a tua unção, que não seja para glorificar o nome santo do Senhor, você vai servir de entretenimento para Satanás e seus demônios. Está ouvindo ou não? Quantas pessoas que se convertem continuam em cima de um caminhão de axé? É zombaria de Satanás diante dos seus demônios. Toda vez que você usa aquilo que Deus te deu, que não é para glorificar o nome santo do Senhor, você vai servir de entretenimento. Os filisteus arrancaram os olhos, rasparam a cabeça, amarraram ele no moinho, fazia ele ficar rodando, a força dele onde estava empregada, rodando um moinho, dia e noite. E quando eles queriam se divertir, eles amarravam ele com algemas de bronze, correntes de bronze, e colocavam ele no meio do pátio, para eles ficarem rindo da cara do homem de Deus. Ele sentiu seus cabelos crescerem, e ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, só mais uma vez, só mais uma vez, Senhor, me dá essa força só mais uma vez, e eu vou me vingar dos teus inimigos. E a Bíblia diz que ele tocou numa coluna com uma mão, tocou numa coluna com outra mão, e ao se esforçar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão, e com a sua morte, ele matou muito mais inimigos do que ele matou em toda a sua vida. O clamor na última hora, deixa eu te falar algo, querido, se a tua vida não está andando do jeito que você queria, eu não estou aqui para julgar se você está fazendo coisa errada ou não. Pode ser vários aspectos aí da sentença de Deus sobre você, sobre a minha vida, ou como eu já disse, a própria natureza da vida tem seus percalços. Mas uma coisa eu vou te ensinar nessa manhã, vou te instruir. Tem momentos que você vai orar ao Senhor, você vai ficar lá: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Você pode orar, pode fazer o que você quiser, você pode deitar na tua cama e falar: Pai, muito obrigado pelo meu dia, abençoa essa noite, abençoa a minha família, em nome de Jesus, amém. Pegar o prato de comida: Pai, muito obrigado, que esse prato seja bênção na minha vida. A oração, ela é maravilhosa, ela fala de relacionamento, mas vai chegar um momento na sua vida que se não você não clamar, não vai acontecer. Se você não clamar, o que é o clamor? É uma oração intensa, na profundidade da alma, que muitos de nós sentem na pele, uma dor na pele. Isso te faz clamar ao Senhor, e só assim as coisas vão acontecer. Sansão viveu uma vida corrompida, mas no último segundo da sua vida, ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, só mais uma vez, eu não posso partir dessa terra, eu vou morrer com eles, mas ao menos eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Se coloque de pé, eu quero orar com você. E uma frase só, eu vou dizer para você: não espere o dia da sua morte para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer em vida. Não espere o dia da sua morte. 2 minutinhos, coloca diante do Senhor a sua vida e a gente vai encerrar. Pai amado, essa manhã, instrua o nosso caminho, Senhor. Nós somos separados por Deus para um propósito, Senhor, nós não abrimos mão dele. Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, cada criança naquela sala, Senhor, tem algo poderoso escrito, Senhor. E nós não abrimos mão, nós fomos separados pelo Senhor. Pai amado, se alguém aqui ainda não compreende aquilo que nasceu para ser, traz clareza, revela, Senhor, no seu interior. Ó Pai, queima o coração, incendeia o coração, Pai, pela tua chamada. Não nos permita viver uma vida sem sentido, mas nos leve, Senhor, a conquistar, a viver a proposta, o propósito do Senhor.
Revela na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Ó Deus, aquilo que o Senhor chamou, nós somos santos e separados pelo Senhor. E a unção que o Senhor nos deu, Senhor, cada um aqui tem uma unção separada. A unção que Deus te deu, meu irmão, ela não é para servir de zombaria para Satanás. Ela não é para te fazer entretenimento para o diabo. Ela não serviu você de piada, de chacota para o inferno, não. Se te humilharam, preste atenção nisso. Se te humilharam, Deus vai te tirar desse lugar de humilhação. Ele vai te levar a cumprir aquilo que o Senhor te colocou. E se algum lugar que você vai ter que estar em relevância ou em evidência, vai ser no altar do Senhor, não no palco da humilhação, do entretenimento. Satanás não vai rir da sua cara, porque o leão de Judá vai rugir no teu lugar. E o inferno teme, estremece diante do Senhor. Satanás não vai mais rir da sua situação financeira. Satanás não vai rir de você. Ninguém vai zombar de você. E por mais que zombem, não vai encontrar acesso no teu coração. Se alguém vai falar para você, vai lá dar dinheiro pro pastor. Vai lá na igrejinha que você frequenta. Que é isso? Que é isso? Vai lá, virou beata agora. Deixa eu te falar algo. Aquilo que você está fazendo é para a glória do Senhor, não para glorificar homem nenhum, não. Se Satanás se levantar com zombaria, ele vai ser humilhado diante de você. Seus inimigos vão ter que se prostrar, não para enaltecer quem você é, não, mas para glorificar o Deus que você serve. Para glorificar o Deus que você serve. Ah, querido, quando o texto diz assim: e preparas uma mesa na presença dos teus inimigos, ele não está falando não que você vai comer, eles vão ficar olhando você comer, não. Ele está falando assim que até os seus inimigos, você vai servi-los com aquilo que Deus tem te dado. O Senhor vai te dar assim, no momento certo o Senhor vai colocar na tua mão, o Senhor vai resplandecer sobre ti, o Senhor vai promover o milagre que Ele te prometeu. O Senhor vai te dar a família que você tanto espera. Para enaltecer e ressaltar que Ele ainda acredita em você. Ele ainda acredita em você. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor ainda acredita no homem. Senão ele tinha já estancado a madre. Senão ele já tinha estancado a madre da terra. O Senhor continua acreditando no homem. E Ele vai fazer na tua vida aquilo que Ele começou a fazer no jardim. Em nome de Jesus. Abra suas mãos. Papai amado, obrigado por essa manhã, Senhor. O Senhor é bom, é lindo. O diabo não presta e ele vai ter que ficar do lado de fora da nossa vida. E pelo Senhor nós marchamos e caminhamos, Senhor, sabendo que o Senhor tem algo poderoso para fazer. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a nossa vida, e a sua família seja mais que abençoada. Assim como a primícia é, toda a massa é. O domingo é uma bênção. Para quem foi a bênção essa manhã? Toda a tua semana será mais que abençoada em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, glorificando o nome santo dEle. Aleluia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família e até quarta, se Deus quiser.